Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, celebramos hoje a memória de São Luís, rei de França. Trata-se de Luís IX, um grande monarca, mas sobretudo um grande exemplo de pai. Pai do seu povo e pai de família. São Luís nasceu, claro, como príncipe herdeiro. Quando ele nasceu, era o seu avô quem reinava na França. Mas logo em seguida, o seu pai assumiu como rei, mas morreu cedo. E Luís então herdou o trono da França aos 12 anos de idade. A sua mãe, cujo nome era Branca, foi quem assumiu como regente. E houve tremendas guerras internas para retirar de Luís a possibilidade de ser o verdadeiro rei da França. Chegada a idade, a maturidade, ele assumiu como rei, se casou e teve 10 filhos. E aqui é que vem essa característica especialíssima deste grande santo cristão e grande exemplo como pai de família e como estadista. Vejam, se nós olharmos para o passado, nós vamos ver que os governos, os estados, os reis, os imperadores sempre governaram a partir da violência, da artimanha e da guerra. No entanto, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo a este mundo, nosso Senhor estabeleceu uma família, a Igreja. E a cultura cristã, por influência, foi formando cada vez mais a mentalidade das pessoas, de tal forma que a família, que antes era uma realidade um pouco bárbara no Império Romano, a família cristã tornou-se aquilo que ela é chamada a ser, ou seja, aquela célula básica da sociedade onde o pai governa por sábios conselhos e não simplesmente pela força bruta e pela violência. Esta realidade que foi acontecendo na família foi transbordando até que conseguiu também inspirar os reinos, os estados. São Luís é um exemplo luminoso dessa realidade. Como pai, ele, todos os dias, pedia que fossem trazidos os seus filhos aos seus aposentos, para que depois de completas, ele pudesse lhes dar conselhos. Ele regia os seus filhos com sábios conselhos. E os conselhos que São Luís dava aos seus filhos não deixam a perder nenhum conselho que um diretor espiritual santo pudesse dar a alguém. Realmente era um homem que sabia o caminho do amar a Deus, o caminho da santidade. E este grande santo soube também reger o seu reino como um pai. Uma das realidades que São Luís soube que era importantíssima e realizou isso foi a promoção do bem espiritual dos seus fiéis. Na sua época, ele promoveu as ordens religiosas mendicantes de São Francisco, de São Domingos, recém-fundadas, porque viu que aqueles homens despojados e santos faziam um bem enorme à evangelização do seu reino. Ele recebeu à sua mesa santos como São Boaventura, como Santo Tomás de Aquino, e promovendo o bem espiritual do seu reino, ele sempre se colocou como sendo rei, sim, mas o verdadeiro rei era Jesus. Foi no reinado de São Luís que as relíquias da coroa de espinhos de Nosso Senhor foram trazidas para Paris. Ele mandou fazer a Sainte-Chapelle, onde foi colocada a relíquia da coroa de espinhos.
e tinha uma especial devoção pela coroa de espinhos de Nosso Senhor. De tal forma que, por exemplo, ele não permitia que seus filhos ou alguém na corte usasse ornamentos de cabeça na sexta-feira, porque era o dia em que Nosso Senhor tinha sido coroado de espinhos. Ele, rei, reconhecia o verdadeiro rei coroado. São Luís terminou a sua vida depois de partir em cruzada. Ele participou de 2 cruzadas, a 6ª e a 7ª cruzada. E é interessante notar que ele entrou na 6ª cruzada como resultado de uma promessa que ele fez. Ainda jovem, ele ficou doente às portas da morte. O reino da França inteiro, em orações, procissões e jejuns, rezaram pelo monarca, pelo seu pai, tão bondoso, para salvá-lo. E ele, recuperado, fez a promessa que partiria em expedição, para liberar, para salvar, para libertar o Santo Sepulcro de Nosso Senhor Jesus Cristo. Este é também um modelo de pai que sabe defender a sua família. Pois bem, tenhamos devoção a São Luís, imitemos a este grande modelo de pai, pai da pátria, pai da família, e saibamos o que é verdadeiramente o chamado de um homem, de um varão verdadeiramente cristão. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.